Fala, beleza? Aqui é Lisandro e essa é a sessão de aulas práticas, onde eu ensino a criar apresentações gráficas, didáticas e atraentes com vídeos animados, sem programas complicados e sem nem precisar aparecer no vídeo. Eu vou mostrar agora duas formas de você incluir textos ou elementos gráficos no vídeo junto com uma pessoa falando. Vamos nessa! Então agora eu vou mostrar duas formas de inserir caracteres ao lado de alguém falando em vídeo de uma forma que dê uma visibilidade melhor no texto, certo? Sem deixar que o texto conflita muito com o fundo, como é o caso, por exemplo, dessa imagem aqui, que a gente está vendo que tem um fundo com muitos elementos e colocar um texto ali poderia ficar meio poluído, né? Conflitar um pouco com o fundo, além do que ele está muito centralizado. Beleza? Bem tranquilo, vamos fazer aqui desde o início. Eu estou aqui com uma sequência zerada, uma sequência em Full HD, e o meu primeiro exemplo vai ser esse vídeo desse japonês, eu não sei se é japonês, mas pode ser, falando aqui. Para fazer esse efeito, eu vou precisar de deslocar esse rapaz aqui um pouco para o canto para poder escrever as palavras ao lado, para eu poder desfocar esse lado e colocar o texto aqui. Porém, essa é uma imagem que, como a gente pode ver aqui, ó, a imagem japonês 01, o vídeo japonês 01, que já está em Full HD, certo? Se eu vier aqui na janela Effect Controls, selecionando a imagem, selecionando a palavra Motion, eu já vejo que o tamanho do vídeo, que são essas arestas azuis aqui, estão exatamente do tamanho da minha sequência, certo? Então, eu não tenho como chegar isso para o lado, porque se eu chegar, vai aparecer o preto. Então, uma manha que eu faço aqui, aliás, que eu tenho condições de fazer nessa imagem, porque ela está num plano aberto, é aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem. Então, aqui em Effect Controls, aqui na escala, eu vou colocar 120% de aumento, certo? Eu aumentei o tamanho dessa imagem. Aqui em Fit, eu vou colocar em 25%, para eu poder ver realmente o tamanho da imagem. Essa parte de dentro que eu estou vendo é a minha sequência e essa parte de fora é o tamanho da imagem. E agora, clicando aqui na imagem, eu vou centralizar ela e ajustar aqui o teto da imagem, né? O que a gente chama de teto, que é a posição da cabeça aqui. Eu acho que assim tá bom. Ele está centralizado, está num corte legal aqui, cortando na cintura, tá bom dessa forma. 120% aqui no Premiere não chega a distorcer a imagem, certo? Assim, em tese a gente estaria perdendo um pouco de qualidade porque eu estou esticando uma imagem. Mas como eu estou em Full HD, e isso na maioria das vezes é assistido em telas menores, como de celular ou como de uma tela de um computador, não há problema nenhum, é tranquilo de fazer isso aqui. Dessa forma, eu consigo movimentar, fazer movimentos com a imagem para cá ou para cá, né? Sem atrapalhar, sem aparecer o meu fundo aqui, certo? Então vou deixar ela centralizada, ok. E agora eu vou fazer a minha movimentação, vou marcar ela aqui, vou fazer a minha movimentação para lá, certo? Vou deixar aqui mais ou menos uns segundos aqui, uns 6 segundos antes de começar a movimentação. E aqui nessa posição, eu vou marcar um keyframe de posição aqui no Effect Controls. Vou andar 50 frames para frente, que é o Shift mais a flechinha do teclado, 10 vezes. Certo? Isso dá 1 segundo e 20 frames. E aqui vou marcar mais um keyframe. Essa posição vai ser a posição final, onde vai entrar o texto, certo? E essa posição final é com ele mais aqui para a lateral direita. Então agora eu vou pegar esse parâmetro aqui e arrastar para cá. Novamente, eu prefiro arrastar direto no parâmetro, porque aqui eu sei que ela só está se movimentando no eixo X, aqui na horizontal. Se eu for, nesse momento, mexer aqui arrastando a tela, eu corro o risco de mexer nas duas direções e não é isso que eu quero. Eu quero que ela chegue exatamente retinha para a direita aqui, certo? Então, eu vou aqui arrastar ela o máximo que eu puder dentro do nosso 120% ali, beleza? É isso aqui. Para mim, tá bom isso aqui é o suficiente para escrever. E aqui no keyframe anterior é a minha posição inicial, que está ele aqui centralizado. Então, a princípio, eu tenho esse movimento aqui. Certo? Bom, esse movimento ainda está um pouco duro, né? E eu vou amaciar ele. Vou clicar um mais no teclado para ampliar isso aqui. Vou colocar aqui um Easy In. Aqui eu vou colocar um Easy
Alt, certo? Então eu tenho esse movimento aqui. Foi até interessante porque nesse momento ele aponta ali com o polegar e eu vou aproveitar isso aqui para entrar com a logo, beleza? Muito bem. Agora eu vou desfocar essa lateral aqui, mas eu não quero desfocar em todo esse trecho, em todo o clipe. Eu quero desfocar só quando a imagem começa a se arrastar para lá, certo? Uma forma mais prática de fazer isso é duplicar esse clipe, então eu vou clicar no clipe, segurar o Alt no teclado e arrastar para cima, beleza? Dupliquei o clipe, agora eu tenho dois clipes exatamente iguais com o mesmo movimento, beleza? Nesse clipe de cima, agora eu vou colocar o nosso efeito já conhecido Gaussian Blur e vou colocar aqui. E agora vamos ver aqui, ó, com o clipe já aqui na direita, certo? Com o rapaz já posicionado aqui na direita, eu vou colocar o Gaussian Blur nessa área aqui, à direita dele, né? A nossa esquerda e a direita dele. E como eu só quero colocar numa área delimitada, eu vou usar essa ferramenta aqui. Está escrito ali, ó, polígono de 4 pontos, uma máscara de polígono de 4 pontos. Então eu vou pegar essa máscara aqui, cliquei e já apareceu aqui um retângulo, né? Um polígono, como ele chama. E esse polígono eu vou arrastar, eu posso deixar ele sobrando um pouco aqui, é até melhor porque não corre o risco de ficar mais focado nesses trechos aqui, certo? Vou colocar mais ou menos assim, beleza? E dentro desse polígono eu vou fazer um desfoque aqui no Blurriness. Eu vou desfocar mais ou menos uns 60, eu acho que tá bom para mim. 55 tá bom. Vou fazer uma expansão da máscara, que é isso aqui, ó. É uma parte que ela tem além do limite para fazer um degradê para o final. Eu vou colocar essa expansão em mais ou menos 40 e vou colocar um feather, que é esse aqui, que já vem automaticamente com 10, eu vou colocar ele com 300. Acho que ficou muito, posso diminuir um pouquinho, vou botar aqui 150. Assim eu acho que tá bom. Vou clicar fora para ver como está, beleza? É isso aí. Aqui na nossa máscara, quando eu clico aqui, eu posso reeditar ela. Eu estou vendo que esses pontinhos aqui ficaram muito perto da borda, por isso que eu estou vendo a borda começar a entrar em foco aqui, tá vendo? Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui na nossa máscara 1 e vou ampliar um pouquinho para cá e vou também clicar aqui em Repeat Edge Pixels para repetir os pixels de borda e ele ficar totalmente desfocado, beleza? É isso aí. Só que por enquanto, o que acontece agora? Eu tenho duas pistas de vídeo iguais, porém com uma diferença. Uma tem um desfoque, que é a de cima, e a outra não tem desfoque, que é a de baixo. Muito bem. Então agora eu vou chegar, vou dar o play aqui, ó. Quando essa pista de baixo começar a se movimentar, ó, aqui no meio do movimento, quando eu clico, eu posso ver aqui no nosso Effect Controls, no meio do movimento eu vou cortar esse clipe de cima, certo? Então agora eu tenho esse movimento e aparecendo ali o clipe de cima com desfoque, veja, ó. Certo? E agora eu vou pegar esse clipe de cima e descer para cima do clipe de baixo. Eu vou ter um corte seco aqui, ó, no meio do movimento, certo? E agora eu vou colocar uma fusão aqui, um Ctrl D. E eu vou colocar essa fusão com um tempo de 20 frames. Já está? Vamos ver como vai ficar isso. Beleza? Então ficou um movimento tranquilo, um movimento suave, ele chegando para a direita e ao mesmo tempo desfocando esse fundo aí. Esse desfoque, como não tem nada escrito em cima, ele fica muito aparente, certo? Ele fica muito evidente que foi feito aí um desfoque artificial. Então, ele funciona bem quando a gente vai inserir alguns caracteres em cima. Aqui na minha janela Project, eu já separei uma logomarca, tem ela em duas versões. Eu vou usar essa aqui sem o fundo branco e vou simplesmente pegar ela e arrastar direto aqui para cima do japonês. Por enquanto, eu vou simplesmente configurar a nossa posição dos elementos aqui. Os elementos é a logomarca e um pequeno texto que eu vou escrever embaixo dela. Depois de eu configurar a composição, eu vou marcar em que momento ela vai entrar e como ela vai entrar, certo? Então, ó, essa logo aqui, agora aqui no Effect Controls, eu vou clicar aqui no Motion e aqui eu posso mexer no tamanho dela e na posição dela e inclusive girar ela se eu quiser, mas não é o caso, certo?
Posso fazer todas as possibilidades com ela aqui. Vou deixar ela aqui com 60% de tamanho. Vou colocar ela mais ou menos aqui assim. Beleza. E agora, com a nossa ferramenta de texto que está aqui embaixo, vou subir um pouquinho aqui. A letra T aqui, vou escrever o nome dessa logomarca aqui, dessa marca, que é a Seaton, beleza? E vou dar uma configurada nisso aqui na aba Essential Graphics. Vou selecionar a palavra e vou dar uma formatada aqui. Beleza? Vou colocar ela mais ou menos aqui assim. Beleza. E já vou escrever também mais um outro trecho aqui, que é uma frase qualquer, que vai ser: uma frase qualquer aqui de exemplo, né? E também vou dar uma rápida formatada nisso aqui. E eu acho que tá beleza desse jeito aqui. Então, como eu falei, primeiro eu faço a composição, certo? Primeiro eu coloco os elementos na sua posição final. Primeiro eu fiz o vídeo, fiz a movimentação do vídeo da parte inicial para a parte final, cheguei a essa conclusão final aqui, que é o vídeo com o rapaz um pouco para a lateral e esse lado desfocado. Agora eu fiz a composição dos elementos gráficos aqui e agora eu vou fazer a movimentação disso aqui, que vai ser uma movimentação muito simples. Simplesmente vai ser o surgimento disso aqui em fade, cada um no seu momento correto. Como eu percebi que esse japonês ele aponta aqui com o dedo, ó, ele aponta a palavra, então eu vou aproveitar para fazer a palavra surgir nesse ponto. Eu percebi aqui que a mão dele está entrando um pouco na parte desfocada. Isso aqui é muito simples de resolver, certo? Eu simplesmente vou clicar aqui, vou voltar aqui na nossa máscara 1 e tirar um pouquinho aqui, ó. Nem precisaria, não me incomoda esse dedo aqui um pouquinho na parte desfocada, mas ok, vamos tirar aqui, beleza. Então, nesse momento que ele apontou, eu primeiro vou entrar com a logo Seaton e vou colocar aqui já um Ctrl D, que é uma fusão. Para isso eu tenho que marcar essas pistas aqui de azul, vou novamente dar um Ctrl D. Essa fusão aqui está com 20 frames, mas essa aqui eu vou deixar um pouquinho mais lenta. Vou deixar essa fusão com 30 frames. Então a entrada vai ser assim. Certo? E logo na sequência, quando acabar de entrar a logomarca, eu vou colocar a palavra. E logo depois da palavra, eu vou colocar a frase. E vai ficar assim. Certo? Aqui, como está sobrando, eu vou crescer tudo para cá. Chegar aqui no final do trecho e cortar tudo com Ctrl K, apagar e está pronta a minha inserção aqui do vídeo do japonês. Beleza? É uma aula bem simples, é uma dica bem simples de como você pode acrescentar várias coisas aqui. Não só isso, você pode acrescentar fotos, figuras, gráficos e trocar de coisas. E também eu poderia colocar essa parte daqui mais escura, o próprio fundo mais escura. Veja que eu coloquei o japonês aqui sem nenhum tratamento de imagens. Esse é um vídeo bruto que eu baixei no site Vecteezy, que são imagens que você pode usar para fazer esse tipo de coisa, gratuitas, e eu não fiz tratamento nenhum. Eu simplesmente arrastei aqui da minha janela Project direto para a timeline, nem marquei ponto de entrada e saída, né, in, out, aqui na minha janela Source. Eu simplesmente trouxe direto para cá. Então ele está cru, está sem nenhum tratamento. Eu poderia fazer um tratamento mais interessante e até deixar essa parte aqui mais escuro para favorecer ainda mais a visualização desses caracteres e dessa logomarca que entrou aqui. Beleza? Vou deixar isso aqui e agora vou fazer o segundo exemplo, que vai ser com uma japonesa. Agora essa japonesa aqui. Também vou arrastar direto, certo? Quando eu estou falando que eu estou arrastando direto, é porque eu não estou fazendo isso, ó, clicando. Se eu clico 2 vezes, ela abre aqui no Source
para eu escolher qual trecho que eu quero, marcando in e out. Mas eu não estou fazendo isso. Vou dar um Ctrl Z aqui, eu estou simplesmente arrastando direto para cá. Quando eu arrasto direto da minha janela Project para cá, ele vai vir com o in-out que já estava marcado. Como não estava marcado nenhum, ele veio o trecho inteiro. Só como exemplo, ó, cliquei aqui 2 vezes, abriu aqui, vou marcar aqui in e out bem pequenininho. Agora, se eu puxar esse vídeo para cá, vai vir só esse trechinho que já estava marcado, certo? Só uma pausa para a gente entender melhor isso aqui. Vou desmarcar esse in out aqui, ó, clicando com o botão direito, clear in and out, beleza. Puxei a japonesa, está toda aqui. Vamos observar uma coisa, essa japonesa, ela também está numa resolução de Full HD. Se eu vier aqui em Effect Controls e clicar em Motion, eu vejo que o tamanho dessa imagem já está encaixado exatamente na minha sequência, certo? Vou passar aqui para Fit. Essa imagem é um pouco mais complicado para eu fazer o que eu fiz na imagem anterior, porque essa imagem está mais fechada, é um plano mais fechado. Se eu for colocar 120% aqui, ó, ela fica fechada demais. Vou voltar aqui para a visualização de 25%. Ela fica fechada demais. Eu poderia até fazer isso e arrastar ela para cá. Mas é um plano já muito fechado. E eu precisaria, na verdade, de colocar pelo menos uns 135% aqui seria o ideal. E ela fica muito fechada. Dá para fazer assim? Sim, dá para fazer. Dá para fazer a mesma coisa, se não tiver nenhum problema fazer com o plano tão fechado aqui. Mas eu vou aproveitar, já que ela está com o plano tão fechado, e vou fazer uma outra técnica aqui. Não vou ampliar para arrastar ela para lá. Eu vou arrastar ela para o mesmo lado do jeito que ela está aqui, certo? Vou fazer isso aqui e vai aparecer o fundo preto, porém eu vou cobrir com uma outra tela. Vamos aqui. Vou voltar aqui para a visualização Fit. Por acaso ela também tem uma deixa, que é essa virada de cabeça dela? E eu vou aproveitar essa viradinha de cabeça aqui de leve para fazer ela chegando para o lado. Aqui em Effect Controls vou marcar o primeiro keyframe de posição, onde eu travo essa posição inicial, certo? Vou andar 50 frames para frente, 10 movimentos do Shift mais a flechinha, marcar mais um keyframe e agora aqui no eixo X, aqui na horizontal, eu vou arrastar ela para cá. Até mais ou menos aqui, beleza? Aqui nesse segundo keyframe eu vou marcar Easy In e aqui Easy Out e por enquanto eu tenho esse movimento aqui. Ela mexe a cabeça, ela chega para lá, beleza? Aqui, por coincidência, essa imagem é escura e eu quase que não percebi esse fundo preto aqui, certo? Mas eu percebo que está um fundo preto e se fosse uma imagem clara, isso aqui ia ficar muito mais evidente, certo? Agora eu vou desenhar aqui nessa lateral um retângulo. Vou voltar aqui para a nossa visualização de 25%. Vou pegar aqui a nossa ferramenta que está aqui nessa caneta, ó, ferramenta retângulo, e vou desenhar um retângulo aqui em cima da imagem, mais ou menos desse tamanho aqui, certo? E vou configurá-lo aqui na nossa janela Essential Graphics. Vou clicar aqui na nossa ferramenta Selection Tool para poder arrastá-lo aqui do tamanho que eu acho melhor, beleza? Eu acho que esse tamanhozinho aqui tá legal, certo? Eu estou vendo mais ou menos uma composição da mesma distância do retângulo para o ombro dela e também aqui equilibrando com a lateral, beleza? Vou colocar esse retângulo numa cor azul marinho. Ok. E agora eu vou colocar aqui por cima os nossos elementos gráficos, certo? Da mesma forma que eu fiz no outro, primeiro eu vou fazer essa composição aqui, para depois fazer as movimentações de entrada. Então meu retângulo já está pronto, vou sair dele, vou voltar aqui na minha janela Effect Controls, e agora eu vou aproveitar isso que está pronto aqui, vou copiar tudo isso aqui, ó, que é a logomarca, certo? E as palavras, e vou copiar aqui em cima do meu retângulo azul. Para eu fazer isso, eu vou apertar o Alt no teclado, apertar e segurar e arrastar para cá, certo? Deixa eu ampliar aqui para a gente enxergar melhor. Vou diminuir a largura dessa timeline com o Ctrl- para eu poder enxergar melhor, certo? Então, novamente, eu selecionei esses três aqui, apertei o Alt, cliquei, segurei e arrastei para cá, certo? Estou fazendo de novo, só para ver, mas isso aqui agora eu posso apagar, beleza?
Vou chegar para cá um pouquinho. Então, ó, colei os 3 aqui, mas para mim essa posição não tá legal. Então eu vou agora reposicionar. Primeiro a logo, eu vou diminuir um pouquinho. A palavra também vou diminuir um pouquinho. Coloquei aqui 90% e vou reposicionar aqui no meio do retângulo, certo? E essa frase aqui também vou colocar aqui 90% para diminuir e vou arrastar para cá um pouquinho também, beleza? E agora vamos fazer as movimentações. Nos mesmos keyframes, agora eu selecionei aqui o clipe da japonesa, certo? E eu estou vendo aqui os keyframes de movimentação dela. Aqui, nos mesmos keyframes dela, eu vou marcar os keyframes aqui no retângulo azul, certo? Então, ó, o keyframe dela está bem antes aqui do retângulo, vou arrastar o retângulo para cá, certo? Então aqui, ó, não tem problema eu passar um pouquinho, porque o primeiro keyframe ele vai estar fora. Então aqui, eu estou clicando aqui no clipe dela, eu estou com o meu cursor em cima do meu primeiro keyframe aqui, certo? Vou selecionar o retângulo e também marcar um keyframe aqui de posição. Vou voltar para o clipe dela, vou para o próximo keyframe dela, vou aqui no clipe do retângulo, vou marcar mais um keyframe para ele, beleza? Essa aqui é minha posição final. Vou voltar para o keyframe anterior e marcar minha posição inicial, que vai ser aqui fora, certo? Deixa eu colocar aqui logo o Easy In e o Easy Out. Lá na seção Primeiros Passos tem um vídeo que eu explico melhor o que são os keyframes, a lógica dos keyframes, para a gente entender melhor antes de fazer as animações. Então, por enquanto, eu tenho esse movimento aqui. Tranquilo. E, no meio desse movimento, eu vou surgir aqui com os meus elementos gráficos. Vou manter o mesmo tempo da animação anterior para a gente ver se vai dar certo. Vamos ver? Beleza? Posso chegar tudo um pouquinho mais para frente? Quando estiver acabando aqui de parar o movimento do azul, eu vou entrar com esses clips e eu vou arrastar da seguinte forma: Alt mais flechinha para a direita, eu vou arrastar esses clips até chegar aqui. Vamos ver? Beleza? A única coisa que eu vou fazer mais aqui é aumentar o tamanho para 30 frames de fade cada um. Super tranquilo, isso aqui é mais uma dica mesmo de como você pode inserir caracteres de uma forma mais elegante, mais organizada e com uma visualização melhor quando alguém tenha que apresentar alguma coisa. Isso aqui, depois que acabasse esse assunto desses elementos, eu poderia sair com os elementos, voltar ela para o lugar e ela continua falando. Assim como eu poderia inserir outros elementos de outro lado, por exemplo. Beleza? Beleza? Essa foi a sessão prática, onde eu ensino a criar apresentações gráficas em vídeo sem complicações. Espero que tenha gostado. Se liga aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tchau!